Nós vamos ler duas porções da palavra de Deus. A primeira é 1 Coríntios 1, 27, e nós vamos ler 1 Reis, também capítulo 17, de 1 a 7. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 1, 27. Após o momento que você achar um 27, você põe o teu dedinho e procure também 1 Reis, Antiga Aliança, capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E desses dois textos, nós vamos tirar uma excelente palavra da parte de Deus, para sairmos daqui fortalecidos hoje, para sair daqui rebustecidos com o poder de Deus. Amém? Você não veio aqui comer qualquer alimento, você veio aqui alimentar-se da palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 27, e também 1 Reis, Kings, 17, de 1 a 15. Encontraram? Podemos ler? Pelo contrário, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a 15. Diz assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberá do rio, e ordenei aos corvos que te alimentem e que te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, ou Querite, fronteira ao Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão, carne, como também pão, carne, ao anoitecer, e bebia do riacho que ali estava. Mas passando dias, o rio secou, porque a chuva não vinha sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta, chegando por lá, tarde à cidade, estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, te peço-te, uma vasilha de água, para que eu beba. E indo ela buscar, ele a chamou de novo e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um bocadinho de farinha numa panela e um bocadinho de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei um pouquinho de lenha e vou preparar isso. Esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais. Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que eu te disse. Mas primeiro faz dele para mim
um bolo pequeno e traz aqui fora, pois farás para ti mesmo e para o teu filho depois. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua botija, da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a sua palavra, a palavra de Elias, assim ela fez. E comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela não faltou farinha, não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, aconteceu outras coisas. Amém. Podeis assentar? Glória a Deus. A palavra que eu quero vos trazer nessa noite, ela é simples, quero ser preciso, talvez conciso, no idioma nosso, bem rápido, para que a gente possa assimilar tudo aquilo que Deus tem para nós. Só a sua criança der sono, tem uns colchãozinhos, pode pôr dormir, e ela vai dormir aconchegadamente. O primeiro texto que lemos foi o texto de ontem, a qual foi pregado. Eu achei interessante, mesmo não ouvindo a pregação, mas eu achei interessante esse texto de 1 Coríntios 27, que Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as débeis, as que não era para que sejam. E eu comecei a pensar a respeito disso, e eu fui no texto, e vendo o texto, o contexto, nós vamos ver ali uma coisa interessante. O que está acontecendo naquela passagem a qual nós lemos? Está acontecendo o seguinte: Paulo está escrevendo a sua primeira carta à igreja a qual ele fundara, que é a igreja de Corinto. Por isso a primeira carta de Corinto direcionada. E eu quero ressaltar que essa igreja era uma igreja extraordinária. Pensa numa igreja dinâmica, pensa numa igreja forte, pensa numa igreja próspera, pensa numa igreja poderosa e pensa numa igreja que existia nela a manifestação de todos os dons. Eu posso dizer que aqui mesmo existe vários dons, mas eu não posso dizer que existe a manifestação de todos os dons, porque alguns de vós, ou alguns de nós, ou você ou eu, a gente se recusa a deixar com que os dons de Deus se manifestem nas nossas vidas. Mas lá não. Além de existir os dons, primeiro, existia a manifestação, existia a prática do dom naquela igreja. Era uma igreja dotada de dons extraordinários, a ponto de Paulo pôr ordem na casa. Por favor, um de cada vez, vamos profetizar um de cada vez. Agora é você, sua vez, 2. Porque o dom da profecia estava sobre eles e todos os outros dons. Todos queriam fazer algo. Eu acho que aquela igreja, quando viu o enfermo, fazia fila para orar. Se você orar e não der certo, eu vou. Era assim. Então estava acontecendo isso. E também, segundo, existia 2 classes nessa igreja, forte. Primeiros, eram os judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus convertidos ao cristianismo, eles eram caçadores de milagre. Eram aqueles homens que se não tivesse milagre não estava bom. E existia outra classe, a classe dos gregos, dos filósofos, dos sábios, dos inteligentes. Por exemplo, quando a gente vai, a ciência é boa, o conhecimento é bom ou mal, a ciência é boa ou é mal? É boa, é benéfica. Qual que é a diferença da ciência com o cristianismo? A ciência, você tem que ver para crer. E o cristianismo, você crê para ver. Essa é a diferença só. Então existia ali filósofos, existiam ali pessoas sábias, pessoas que criam que se eu não entendo, não é certo. Se passou pelo crivo do entendimento, se não passou pelo crivo do meu conhecimento, se está fora do meu conhecimento, então eu não aceito. Então havia ali pessoas que achavam que Cristo tinha que fazer da maneira qual eles sabiam. E a outra classe que era caçadores de milagres. É por isso que muitas vezes Jesus curava pessoas e dizia assim: não fale para ninguém. E eu quero resumir aqui. Então aí ele diz, Paulo dizendo, olha, vamos consertar isso. Deus, ele escolhe as coisas fracas, ele escolhe as coisas pequenas, aquelas que não são para ser, aquelas que nada sabem, aquelas humildes, para aniquilar a sabedoria do homem. Paulo está consertando um conceito ali errado. Qual?
eu sou melhor que você porque eu conheço, eu entendo. Não, eu sou melhor que você porque eu vi dons aqui, eu vi aqui a manifestação da cura. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas isso não te salva. Você pode operar e ver milagres, mas os milagres não te salvam. O trabalho do milagre é trazer você a Cristo Salvador. O trabalho do intelecto, do conhecimento que Deus está dando para a gente é para trazer você até Cristo. Quanto mais você estuda, quanto mais inteligência você tem, mais Deus te usa. Ele não estava refutando o conhecimento, refutando a sabedoria. Paulo está dizendo, você pode ser um filósofo, mas isso não te salva. É loucura para os homens, por quê? Porque naquela época morrer na cruz era para quem? Morrer na cruz naquela época era para quem? Para quem? Bandido. Vamos dizer o cotobá da versão RVI? Bandido, safado, salafrário. Era isso. Então, se a cruz era para essa classe de pessoa, as pessoas que não eram bandidas, vagabundas, ladrões, sanguinários que matavam, não ia para lá, não é? E quem é que foi para lá? Ele era bandido? Estuprador? Violentou alguém? Matou alguém? Era louco? Quem ele era? O Filho de Deus. E ele vai para a cruz. Então o mundo não entendeu. Os sábios não entenderam. Mas que milagre tem nisso, morrer na cruz? Todo mundo foge da cruz, esse cai para a cruz. Então Paulo está consertando isso nesse capítulo aqui que estamos lendo. Você pode ser o Platão, não é aquele Platão que você tem em casa, irmão. O filósofo da época. Você pode ser o Sócrates, não é o que morreu o jogador de futebol, irmão. O filósofo daquela época. Você pode ser os 12 filósofos que tinham naquela época. Jesus está dizendo, olha, conhecimento é bom. Você precisa ter conhecimento, mas isso não te salva. Eu estou fazendo algo que você não entende. É por isso que você não entende o que Deus faz. E o tema da nossa ministração hoje é o seguinte: Deus faz o que quer com quem quer. Deus usa quem quer como quer. Porque Deus é Deus. Deus não precisa do grande. Ele pode usar o grande como pode usar o pequeno. É por isso que na casa de Deus, com Cristo não pode ter a palavra eu não posso, eu não consigo. A verdade eu não quero e eu não faço. Por quê? Aquele que não pode, mas quer, Deus capacita. Deus pode usar o pequeno. Se não tem o pequeno, Deus usa o grande. Se não tem o grande, Deus usa o homem. Se não tem o homem, Deus usa a mulher. Se não tem homem, se não tem mulher, se não tem criança, Deus usa a mula se precisar. Porque para certo níveis de autoridade, homens e mulheres de autoridade, não adianta outro homem falar, tem que vir um burro falar com ele. Então Deus usa quem quer, como quer, Deus é poderoso. Deus pode usar essa criança para fazer um milagre aqui hoje. Deus pode usar essa outra criança para fazer outro milagre. E Deus pode usar o ancião aqui para fazer um milagre. Deus trabalha como quer. Deus é poderoso. É o que Paulo está dizendo. Deus não precisa da sabedoria sua, porque ele diz assim, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se é que Deus fica fraco, Paulo está dizendo, se Deus ficar fraco, quem dele é mais forte que vocês? A sabedoria de Deus ainda é muito mais sábio que vocês. Então Paulo está consertando isso, e eu quero levar essa mensagem e trazer um desfecho para você, porque muitos de nós se sentimos incapazes de fazer a obra de Deus. Muitos de nós se sentimos incapazes de dar um glória e de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E quando digo muitos de nós, eu estou atravessando as paredes que nos envolvem, eu estou indo ao corpo de Cristo, não posso falar com eles todos agora, mas eu estou falando além disso. O corpo de Cristo muitas vezes não se move, não se faz. Por quê? Porque acha que não pode, acha que não consegue, mas você tem que entender que nós estamos diante de um Deus que pode me usar, pode te usar, pode te levantar, pode te dar dons, pode te capacitar. Foi assim no deserto.
Vamos fazer a Arca da Aliança. Deus traz as diretrizes. O Cláudio recebe as diretrizes. Ele rascunha diretrizes. Agora Deus diz, chama os homens para fazer. Deus, mas eles não têm capacidade de fazer isso. Então ele vai dizer, a capacidade que eu dei para você fazer o projeto, eu também tenho capacidade de levantar homens para executar o projeto de Deus. E a Bíblia diz que Deus chamou aqueles homens e encheu eles do Espírito Santo. E eles fizeram coisas extraordinárias. Você pode fazer coisas extraordinárias por Deus, porque Deus vai usar a sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Vai ser um amém ruim assim lá em casa. Posso ouvir um amém, igreja? Você me ama, amor? Amor, você me ama? Amo. Amor, você me ama? Amo. Se você é casado, perguntar para o seu marido, você me ama? Se ele, amo. Você fala, cria jeito, rapaz. Fala um amo direito, um homem de homem. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus está falando que pode usar você. Crê nisso. Deus pode usar o pequeno como o grande. Deus usou Paulo, mas aniquilou ele. Deus deu uma sabedoria para ele. Paulo, você vai ficar cego, você vai cair desse cavalo, você vai cair dessa pompa, você vai cair dessa posição de soberbo e vai descer por terra. Porque eu não posso usar soberbo. Então você fica cego, você fica aí que eu vou mandar alguém que você acha que não é ninguém para curar você, e eu vou batizar você com o Espírito Santo, e você vai ser uma ferramenta poderosa nas minhas mãos. Quem crê nisso, irmão? Diga para o teu irmão, a gente veio na igreja. E responde para ele, a igreja é pentecostal. Oh, glória! Eita, rabaixo! Ei! Deus chegou em Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu preciso de você. Precisa, onde você quer me levar? Vai no cemitério. E a Bíblia diz que Ezequiel estava lá no meio do cemitério, e Deus bradou e disse assim, eu não gosto de gente morta, ressuscita esse povo aí. Olha para o teu irmão e diz assim, ressuscita, ó vale de osso seco, volte a respirar. Deus não se agrada de morto, Ele quer ressuscitar a nossa vida. Somos vivos. Deus pega Elias. Elias está num confronto com o maior império, que é o seu próprio império de Israel. E ele vai ser usado por Deus para fazer um desafio. Ele chega diante do rei, a qual tinha poder para eliminá-lo, poder para matá-lo, poder para prendê-lo. E ele diz assim para o rei, segundo a minha palavra, saiba bem, ó Acabe, segundo a minha palavra, nenhuma gota, nenhuma chuva cairá sobre essa terra. E quem lê a Bíblia ou leu, sabe que ficou 3 anos e 6 meses e só voltou a chover quando ele liberou uma palavra para que a chuva voltasse. E depois que ele faz isso, ele recebe novamente a voz de Deus. E a voz de Deus foi essa: Elias, vai para o Oriente, na divisa do Jordão, e habita ali. E beba água do riacho. Vá lá em Querite, fique lá. Elias foi. E Elias agora está no vale, e a Bíblia diz que ele bebia água do riacho. E Deus falou para ele assim, olha só, Deus vai usar aquilo que não é, para mostrar que ele é. Oh, aleluia. Sabe, Takemoto? Porque Deus usa aquilo que não é, para que Deus, quando usar aquilo que não é, possa apontar aquele que realmente é, aquele que é Senhor, aquele que é poderoso. Elias, vai para lá. Eu já dei ordem aos corvos e eles vão te alimentar. Elias, ele vai te levar pão amanhã e vai te levar carne. E quem conhece urubu e corvo é a mesma ave. Para nós brasileiros, o urubu e o corvo é um animal, é uma ave
que não chega perto do ser humano. E é uma ave medrosa. O passarinho, o tico-tico, o sabiá, o papagaio, a arara, o trinca-ferro, o tucano, pode chegar perto e viver numa gaiola. Mas eu nunca vi um urubu na gaiola. Quantos viram? Quantos viram um corvo na gaiola? No quintal? Nunca vi. Porque não é um animal que se aproxima do ser humano e é um animal extremamente medroso e cauteloso. E Deus vai usar um pássaro que muitas vezes, na lógica nossa, no conhecimento nosso, aonde que ele pegou essa carne? Mas Deus seria cruel com o profeta para trazer carniça para ele? Elias, vai! Eu mandei o corvo trazer carniça para você. Carne podre para você, foi isso? Elias, eu já dei ordem ao corvo. Ele vai te levar pão e vai te levar carne. Ouça, Deus usa esse elemento terrível. Esse pássaro que se eu chegasse aqui, ô filho, eu vou mandar um corvo todo dia levar carne para você. Nós falaríamos como presbítero, carne podre. Deus não faz isso com os seus profetas. Deus não faz isso com o seu povo. Deus chegou naquela ave e talvez disse assim para a ave, uma conjectura minha, não está na Bíblia. Deus olhou para o urubu e falou, se ajeita, nojento. Talvez o urubu olhou e falou, vou comer carne, é a carne que eu espero morrer. Nada disso. Vai buscar carne no lugar certo e leva lá para o meu servo. E a Bíblia diz que o urubu obedeceu. E a Bíblia diz que levava pão todas as manhãs. E pão, aonde ele pegava? Está vendo como não era a carniça que o profeta comia? Porque esse urubu foi adestrado por Deus. Ele buscava pão. O bicho não faz pão. Ele não vai na padaria, onde ele achava esse pão? Deus preparou um pão para essa ave levar lá. Outro irmão pode dizer, mas era ladrão, ele roubava da padaria. Não, irmão. Deus preparou pão. Anjo, prepara um pão para essa ave levar lá. Prepara uma carne para essa ave levar lá, porque meu servo está lá, eu preciso alimentá-lo. Se Deus usou o urubu, Deus não pode usar você? Ou você vale menos que um urubu? Vamos pôr um nome dele bonito, corvo. Porque quando fala corvo, a gente pensa que corvo, mas corvo é aquele bicho. Ou você e eu valemos mais que um corvo, ou menos que um corvo. Deus quer usar você, como tem usado coisas estranhas na visão dos homens. É por isso que Deus escolheu a coisa fraca, como um corvo para alimentar um profeta. Mas sabe por quê? Ele alimentou? Porque Deus deu uma ordem a ele. Querido, Deus tem uma ordem liberada a respeito da sua vida. Ouça, nós não estamos falando para qualquer pessoa. Nós não estamos falando aqui para qualquer gente. Nós estamos falando aqui para um povo escolhido, para um povo dinâmico, para um povo poderoso, para um povo escolhido, para um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Diga para o teu irmão, Pentecoste. Lugar de dormir em casa. Por favor, querido, reforce isso aqui. Porque eu não posso bater nesse negócio. Frágil, quebra. Troca esse público. Lugar de dormir em casa, irmão. Viemos aqui para comer a palavra de Deus. Vou orar por você. Vai acontecer um milagre na sua vida. Irmão, nós não estamos cultuando um corvo. Nós estamos cultuando a Deus, que dá ordem até os animais. E os animais o obedecem e cumprem a sua missão. Eu sinto que Deus nessa noite está querendo simplesmente dizer para você, levanta-te que eu quero te usar. É isso aí mesmo. Levanta que eu quero te usar. Desperta. Desperta que eu quero te usar. Eu quero te usar como palavra, como uma boca profética nesses dias. Deus usa as coisas estranhas às vezes. O riacho seca. Não chovia. E aqui eu trago outra coisinha para você. Até quando Deus usa a gente passa pelo estreito. Corvo estava vindo, mas a água secou. Pastor, eu sou crente, eu estou passando por problemas. Faz parte da vida.
glorifique. Pastor, eu sou crente, eu estou com síndrome de Down? Síndrome do quê? De pica-pau? O que é o síndrome, irmão? De vulgata? Brugada. De brugada. Não sei o que é isso, mas é brugada. Querido, isso faz parte de nossa caminhada. Vamos adorar a Deus, vamos continuar. Mesmo que seque o rio, Deus tem outra provisão para você. Mesmo que uma porta se feche, Deus tem outra para você. Mesmo que o mal se estale, Deus pode te livrar. O rio seca. Mas vem o Senhor Deus novamente e diz para ele o seguinte: e ordenou o Senhor, eu já ordenei a uma viúva que te alimente. Vai a Serepta. A gente acha que a viúva chegou lá? A viúva estava lá morrendo de fome? A gente acha que o profeta chegou lá? Aquela barba do Elias, do profeta aqui. Traz água aí, mulher. Um pão para mim também. E prontamente ela deu pão e água. Quem que tinha falado com essa mulher? Quem que tinha falado com essa mulher antes dele? Deus. O texto que você leu diz assim: e eu já ordenei a uma pessoa lá em Serepta que te... Deus já tinha falado com ela, querido. Ei, minha mãe dizia assim, minha falecida mãe dizia assim: quando você vem com a farinha, eu estou com o pão pronto, filho. É assim Deus, querido. Quando o diabo pensa que está com o pão, com a farinha fazendo pão, Jesus já está com o pãozinho pronto. Já tinha alguém lá para alimentá-lo. Eu já falei com alguém lá que não é um urubu, não é um corvo, mas é uma pessoa que está lá. Vai lá! E ele vai para Serepta. Chega lá e encontra a viúva. Pede água, ela vai buscar. Mas ele queria pão e ela diz: olha, é o seguinte, eu não tenho pão cozido não. Olha aqui, eu só tenho um pouquinho de farinha. Vou fazer isso aí, peguei uns gravetos aqui, catei uns pedaços de lenha, vou cozinhar, vou comer, eu e meu filho, e vamos esperar a morte. Elias então diz assim: faz esse pão aí para mim, traz aqui primeiro um pão pequeno que eu vou comer. E segundo a minha palavra, não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite nessa botija. Deus já tinha falado com ela, ela identificou que era o homem certo, foi lá, fez o pão, comeram os três, e a Bíblia diz que não faltou azeite. E não faltou farinha. Mas eu quero te perguntar, alguém que está numa RVI, numa pindaíba, quem sabe que é pindaíba? Quem sabe que é pindaíba? Pindaíba, cara, tá seco, não tem nada, tá feio. Miséria total. Como é que vai alimentar outra? Diga assim: o Senhor ordenou. Deus usou essa mulher, é a mulher mais desqualificada para o sustento daquele homem, porque ela não tinha provisão. Ela tinha provisão de um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, ia fazer o pãozinho da noite, ia comer e ia esperar a morte. E aqui eu quero desfechar essa mensagem, dizer para você: quando você obedece à voz de Deus, Deus não somente supre as suas necessidades, mas Deus supre a necessidade de outros. A mulher estava esperando a morte, a mulher estava esperando somente a morte, mas quando chega um profeta que vai segundo a palavra de Deus, Deus ordenou alguém para cuidar dele, e quando ela começa a cuidar deste homem, Deus começa a cuidar daquela família. Eu não estou querendo fazer você fazer nada, não é essa a intenção, mas eu tenho uma palavra mais forte para você: cuide das coisas de Deus, e Deus vai cuidar também das suas coisas. Descuide das coisas de Deus, e Deus descuidará das suas coisas também. Se aproxime de Deus, e a Bíblia diz: e Deus se aproximará de você. Busque mais a Deus, e Deus buscará você. Ai, pastor, é o seguinte, aí eu e minha casa... Então você vai ficar, você e sua casa. Aquela viúva não tinha condições para nada, mas passou agora a ser uma mulher farta. E o profeta diz: até o momento que venha a chuva e possa florescer e possa dar relva, até que a chuva venha e possa voltar a nascer alimento aqui em Israel, nunca faltará o azeite, não faltará
o pãozinho para você comer. E isso se sucedeu naquela mulher. Deus usa as coisas mais estranhas. Deus usa as coisas mais elementares. Deus usa as coisas que parece que não são, para aniquilar as que são. Deus poderia mandar ele a qualquer profeta, a uma família bem-sucedida da época. Mas Deus não mandou ele. Vai para o riacho, eu vou apresentar para você um corvo obediente. Irmão, tem corvos que obedecem mais a Deus do que a gente. Amém ou não amém? Prontamente aquela ave caçou pão. Prontamente aquela ave. Agora pensa comigo, o corvo com a carne na boca, no bico, ou nos pés, voando, olhando para os pés. Cara, com essa fome que eu estou, essa seca, tá difícil até de... Os bois que já tinham que morrer, já morreu, os corvos comeu tudo essa carne aqui no meu bico. Mas Deus deu a ele, não coma, leva para o meu profeta. E ele prontamente obedeceu. Querido, Deus quer dizer para você o seguinte: a verdade não importa quem você é. O que importa aqui é em quem você crê. Eu quero terminar essa mensagem dando um desafio para você. Deixe de pensar que você não é nada. Porque até o nada Deus pode usar. Um dia um irmão falou para mim: pastor, tem uma águia na minha janela todas as manhãs. Eu falei: impossível, baseado no conhecimento. Ave não se achega a ser humano, águia. A águia jamais ela vai se humilhar a ponto de sentar na sua janela e comer o seu lixo. O bicho morre de fome nas montanhas. Se você um dia achar uma águia comendo lixo lá, vamos tirar foto, pôr no YouTube, Facebook, nós vamos ficar rico. Tanta pessoa que vai entrar para ver, porque não existe. Ela morre de fome lá. Come as penas dela, o que for, mas ela fica por lá. Você vai achar aí abutre, você vai achar aí caraço, mas não águia. Eu falei: é impossível. Ele falou: não tem. Então vamos ver esse bicho aí. Eu ponho carne, ele vem comer. Vamos lá então. Pôs carne, nós fomos lá. Aí eu estou esperando a águia. Quem chegou lá? Falei: cara, essa águia é muito bonita, ficou preta. E ela é... Não existe, querido. Agora, se Deus mandar uma águia ir lá na janela da sua casa levar alguma coisa, ela vai. Porque elas obedecem a palavra de Deus. A questão aqui é o seguinte: é obedecer. Amém? Deus pode te usar sim. Deus pode usar o mais medroso como aquele animal chamado urubu. É um animal medroso. E um animal desgonçado. Quando ele está comendo o seu alimento, você chega lá perto, espanta, ele sai assim, ó. Demora para subir. Um dia eu fiquei nervoso, estava caçando, não matava nada. Não tinha pomba, não tinha coelho, não achava nada. Falei: eu não volto para cá sem não matar um bicho. Espingarda já na costa, eu e meu irmão voltando. Vi um cavalo morto. Ô, fedor, irmão. Falei: Sérgio, é agora. Mirei no urubu e soltei-lhe o pau. Dá-lhe pau. Pum! Matei o urubu. Aí veio o peso na cabeça. E agora o que fazer com o urubu? Pegamos o urubu. Pensa num bicho fedido. Quem chegou perto do corvo? Fede, irmão. Sérgio, o que nós vamos fazer? Comer que não vai. Vamos embora. Você não pode matar o bicho e deixar aí. Matar um urubu da cadeia, até na fazenda, cara. Deixa quieto, vamos embora. É um bicho desgonçado demais, irmão. E Deus usa aquele animal para alimentar um profeta. Será que Deus não pode usar você para alimentar alguém? Será que Deus não pode usar você para ganhar alguém? Será que Deus não pode usar você como instrumento poderoso aqui nesse Japão? Será que Deus não pode cuidar de você nesse Japão? Será que Deus não pode fazer o seu estômago, o seu intestino, a sua barriga acostumar com o alimento do Japão? Será que Deus não pode estipar essa enfermidade que assola as nações? Igreja, Deus usa os animais mais estranhos. Deus quer usar você, você não é animal, você é filho. O seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Pastor, mas a minha casa não move, eu não vejo milagre, nada acontece. Creia, porque de repente você tem a palavra de libertação.
Você tem a palavra de vitória. Não pensa que aquele animal prontamente foi fácil até para o animal. O animal estava debaixo de uma ordem. Talvez passava até vontade de comer aquele alimento, mas Deus tinha dito, não é para você, não toque nisso, leva lá. E Deus tem dado uma mensagem para você e dito assim, não toque nessa mensagem, leve lá. Leve lá para as pessoas, leve lá. Porque eu quero alimentar as pessoas, eu quero salvar as pessoas. Pegando o gancho de ontem, Deus usa aquilo que quer, do jeito que quer, porque Ele é poderoso. Deus usa o gago. Existia um gago na Bíblia. Quem conhece o gago da Bíblia? Jesus era gago? Moisés tinha problema na fala. Moisés, vai a Faraó. Senhor, difícil se ir lá. O medo então, imagina o medo de Faraó. Eu querendo fugir do chamado. Senhor, é difícil. Pode ir que eu vou te arrumar alguém para falar com você. Seu irmão fala para você. Eu falo contigo, você gagueja no ouvido dele, ele vai falar lá. Arão só falou uma vez. Xarabacai, uma vez. Uma vez. Começou os milagres lá. Deus fazia um milagre, os macumbeiros faziam outro igual. Deus falou para Moisés, joga essa vara aí. Jogou a vara dele, virou uma cobra. O feiticeiro falou, isso é mole. Isso é mole. O faraó, a gente sabe também fazer pau virar cobra. Fizeram um pau virar cobra. Está a cobra de Moisés rodando, a cobra dos macumbeiros. A Bíblia diz que a cobra de Moisés comeu a cobra dos macumbeiros. Aí a cobra lá está rodando. Deus quer curar a sua vida, quer curar Moisés. Porque você também e eu, muitas vezes... sabe, né, pastor? Vergonha. Pastor, falar do evangelho, o povo não aceita. Isso é gagueira, irmão. Pastor, deixar desenvolver os meus dons. Você sabe, tocar na igreja, cantar, não sei o que lá, é muito trabalho. Isso é gagueira. Moisés, vou te curar. Se você visse uma cobra agora e não pudesse matar, mas você tinha uma ordem de pegar a cobra, por onde você pegaria? Por onde? Vou pegar na cabeça, porque se eu pegar na cabeça, ela não me... E Deus mandou ele pegar por onde? Pega pelo rabo da cobra. Cara, pegar no rabo da cobra, automaticamente a cobra vai partir para cima de mim. Diga para o teu irmão, com Deus é diferente. A minha sabedoria, a minha lógica é pegar na cabeça da cobra. Mas Deus mandou pegar na... Quando ele pega no rabo da cobra, ela vira um cajado. Deus curou Moisés. A partir daí, Moisés agora é a ferramenta de Deus. Enquanto Deus não curar a nossa gagueira, enquanto Deus não curar essa pequenez que existe dentro de nós, irmão, enquanto Deus não curar essa tiquita dentro de nós, a gente nunca vai ser usado por Deus. É por isso que Deus está falando através dessa boca aqui. Olha, você pode ser um Zé Ninguém para o mundo ou para você, mas para mim você é um potencial. Você é poderoso, eu quero te usar. Eu quero que você saiba que você é um instrumento poderoso nas minhas mãos. Cara, irmãos, se vocês entenderem que isso não está saindo do desejo do coração de um pastor, mas está saindo do coração de Deus, você vai se levantar hoje com uma tocha na mão de Deus. Você vai levantar com uma ferramenta. Quando você pegar instrumento, você não é simplesmente um tocador de viola, você é um instrumento do Jeová, aquele que dá ordem e nós obedecemos. Quando você pegar um microfone na mão, não é simplesmente o fulano que vai abrir o culto ou pregar. Você é um instrumento nas mãos de Deus que está debaixo de uma ordem. As coisas mudam. Vocês estão vendo as crianças? Até as crianças gostam de unção. Agora começa aqui. Tá, irmão, é o seguinte. Cobra tinha rabo, pegou no rabo, no pau. Querido, até criança gosta de ver o mover de Deus na igreja. Falta essa criança levantar e falar, cadê os dons, cadê os dons, cadê os dons, cadê os dons, cadê os dons? Não estou vendo nada! Precisa ver a manifestação, irmão, de Deus na sua vida. Mesmo que se você achasse um corvo, então Deus quer te usar. Mesmo que se você se acha uma viúva que não tem nada para oferecer, Deus pode te usar, enriquecer a sua vida. Amém? Deixa, irmão, Deus te usar.
Seja instrumento de Deus na sua casa. Por favor, irmão, não tira na sua casa a roupa do domingo e vira o cão de segunda. Então, mulher, chegamos em casa. Guarda. Já fez comida? Esqueceu da palavra, sua corva? Vai ficar viúva, hein? Não, viúva não, né? Querido, viúva não, né? Viúva ninguém quer ficar, né? Ah, graças a Deus que foi esse homem. Querido, Deus quer usar a sua vida poderosamente. Vamos orar? Vamos.